Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder seguir, e é preciso a chuva para florir. Sinto que seguir a vida seja simplesmente conhecer a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder seguir, e é preciso a chuva para florir. Sinto que seguir a vida seja simplesmente conhecer a marcha, ir tocando em frente. Cada um de nós compõe a sua própria história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder seguir, e é preciso a chuva para florir. Sinto que seguir a vida seja simplesmente conhecer a marcha, ir tocando em frente. Cada um de nós compõe a sua própria história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Sou consultor em gestão empresarial, também sou palestrante e especialista em empresas de comunicação visual. Já trabalho com isso tem 22 anos nessa área de consultoria, mas trabalho já há 42 anos na área de gestão empresarial. De 2011 para cá, através da Rede Exame Premier, sou consultor em finanças, em RH deles, comecei a me especializar em empresas de comunicação visual. De lá para cá, nós já fizemos 12 empresas, inclusive a Grudado Adesivos de Belo Horizonte, que foi a ganhadora do segundo choque de gestão. E nessa oportunidade, o nosso trabalho foi bastante divulgado, e até por isso nós acabamos entrando bastante nessa área. Nós vamos falar de organização. A minha ideia é que você trazendo organização para 3 pontos básicos dentro da empresa, se a área de recursos humanos, finanças e administração, você consegue, aplicando tudo aquilo que a gente vai passar, consegue aumentar a sua produtividade dentro da empresa com redução de tempo, otimização do próprio tempo, redução de custos. Então é isso que a gente vai ver aqui hoje. Parodiando a Henry Ford, vocês podem me chamar de qualquer coisa, desde que seja apenas o Wilson. Tá? Vocês conhecem a historinha? Quem não conhece a historinha, ela é bem assim. O Henry Ford fundou a Ford nos Estados Unidos, tinha centenas de carros já fabricados, mas os engenheiros não sabiam que cor iam pintar o carro. E foram perguntar para ele, ele respondeu: vocês podem pintar da cor que vocês quiserem, desde que seja preto.
tá? Como ficou todos os carros na cor preta. Então é isso, vocês me chamem só de Wilson que tá bom. Observações. Depois da palestra, se vocês tiverem, tem um formulário aí com vocês podem preencher. Ele serve para duas coisas, para vocês colocarem alguma dúvida que vocês tenham. Na medida do possível, eu vou procurar responder na hora que nós terminarmos a palestra. Se não for possível e vocês tiverem tempo, eu vou estar no salão da FESPA, na sala da FESPA, tem a sala lá, o espaço do empreendedor, para que eu possa atender vocês e tirar todas as dúvidas, tá? E caso não seja possível vocês irem lá nessa sala, vocês podem escrever que eu vou responder por e-mail também. Um outro detalhe, aí tem, no final da página, tem duas linhas para vocês colocarem o que vocês acharam da palestra, tá? Vocês vão notar também que as notas é só de 1 a 9, eu não coloquei 0 de propósito, tá? Para ninguém me dar 0. Outra coisa, preencham todos os dados completos. No final da palestra, eu vou pegar essa ficha com vocês e vou sortear entre vocês, que estiverem aqui, um curso completo, que é esse que nós vamos ver, que é igual à palestra, tá? Onde nós falamos de gestão de recursos humanos, a parte de gestão financeira e a parte administrativa, tá? A vantagem de toda essa palestra e do curso é que ela é toda baseada na ISO 9001. Então, em termos de organização, a tua empresa, entre aspas, já ficaria preparada para uma futura certificação. A perspectiva que nós temos para os próximos anos, nós vamos ter a Copa das Confederações agora em 2013, em junho. No ano que vem, nós temos a Copa do Mundo. E em 2016 nós vamos ter as Olimpíadas. Gente, pelo que eu tive conversando com o pessoal que tem empresas de comunicação visual, eles esperam um aumento de faturamento na faixa de 300% a 500%. Então vai aumentar muito o serviço, tá? E eu espero que aumente também. Só que a grande preocupação das empresas e de vocês que estão aqui, não é só no sentido de visitar a feira para ver novos equipamentos, se estruturar tecnicamente para obter uma estrutura mais adequada para comportar essas expansões. Mas eu vejo também que há uma necessidade intrínseca de vocês organizarem as próprias empresas, fazendo com que a estrutura, o alicerce das empresas, o pessoal de vocês também esteja capacitado para enfrentar esses desafios que vocês vão ter. Eu vou apresentar para vocês um filme. Eu gostaria do seguinte, são diversas telas. Em diversas telas nós falamos de diversas situações. Quando vocês virem na tela que é uma situação que vocês se enquadram, vocês, por favor, levantem uma mão, porque aí eu já vou saber melhor qual a necessidade que vocês vão ter para mim poder dirigir melhor a palestra depois. Ok? Pode ser?
Salva de palmas para vocês. Tá tudo muito bem. Tudo ótimo. Gente, ninguém planeja para fracassar. As pessoas fracassam por não planejar. Isso é na vida inteira da gente, né? Você conhece esses fracassados? Walt Disney foi despedido de um jornal por falta de imaginação e por não possuir ideias originais. O Albert Einstein começou a falar com 4 anos de idade e a sua professora disse à família que ele não seria muita coisa. Oprah Winfrey perdeu o cargo no jornal para uma nova âncora, pois ela não se encaixava na televisão. Michael Jordan, após ser cortado do time de basquete colegial, ele se trancou no quarto e chorou por horas. Depois ele prometeu para ele mesmo que ia ser um dos melhores jogadores de basquete do mundo. Os Beatles, rejeitados pela Decca Records, pois não gostaram do som da banda, onde afirmaram que não teriam futuro no show business. A vida da gente é assim, a gente tenta, falha, aprende com o erro e tenta de novo. Se você nunca falhou, você nunca tentou algo novo. A ideia nossa é que apresentar para vocês um sistema de organização, dar umas dicas, algumas sugestões, onde você aplicando na empresa, você tenha 100% de otimização de tempo com menos horas de trabalho. Com isso, consequentemente, você vai ter mais produtividade. E se você tem mais produtividade, você tem redução de custos e de despesas operacionais. Você atingindo esse patamar, você passa a ter mais lucratividade com o mesmo pessoal que você tem. Às vezes, calha da gente ter algum tipo de redução. Por exemplo, eu fiz um trabalho recente para uma empresa de comunicação visual, onde eles tinham 3 pessoas no departamento de criação de arte, os designers. Você tinha o chefe deles lá, que era o gerente de criação, ganhava R$5.000 por mês. Um assistente que ganhava 2,5 e um trainee que ganhava 1.000. Quando nós começamos a fazer um mapeamento de processos, definir funções, responsabilidades de cada um e começamos a medir o tempo de todas as etapas de cada processo dentro da empresa, nós constatamos que aquelas horas extras que eram feitas diariamente nesse setor de design, além de não serem necessárias, nós poderíamos dispensar o gerente e ficamos só com o assistente, demos uma promoção para ele, né? Assistente de designer, ele estava como sênior, nós passamos para master, ele ficou ganhando mais, ficou super satisfeito, e o trainee que ganhava 1.000 passou a ganhar 1.500. O desempenho dos dois dentro do departamento foi tão bom, foi uma surpresa muito gostosa, porque a empresa só com os dois podia pegar ainda mais 28% de serviço só com os dois, com a dispensa do gerente, tá? Essa parte de mapeamento de processo e da definição das funções que eu vou passar para vocês aqui hoje, eu considero o alicerce do RH. Você fazendo isso, você, além de você definir as responsabilidades de cada colaborador que você tem em cada função, ela te traz inúmeros benefícios, como a padronização das tarefas. Imagina o seguinte: hoje, quando você contrata qualquer colaborador na sua empresa,
o tempo de adaptação dele, de aprendizado, de conhecimento dos equipamentos, de conhecimento do software, ele demora normalmente de 90 a 120 dias. Esse é o normal e a gente sabe disso. Sabe que tem que investir no começo para que ele possa conhecer tudo para depois aplicar adequadamente aquilo que ele está aprendendo. Com o mapeamento de processos e com a definição das tarefas, esse prazo, gente, sem brincadeira, abaixa para 30 dias. Você ganha até 90 dias com esse sistema. E é uma coisa, não é difícil de ser implantada, ela só é complexa. Precisa de uma pessoa na empresa que conheça bem os departamentos, que fique encarregada de fazer todo esse processo, né, montado, para que você possa aplicar dentro da empresa. Mas o benefício que só isso traz dentro da empresa é um espetáculo, é fantástico. Os retrabalhos diminuem absurdamente. Eu já fiz uma empresa em Manaus, o ano passado, onde o retrabalho caiu 95%, só com a implantação desse processo. Tá? É muito bom. E eu vou passar para vocês aqui hoje também. Imagina que a sua empresa seja mais ou menos assim. Você pode pegar qualquer engrenagem dessa e pensar que ela é um departamento ou pensar que ela é um colaborador. Qualquer que seja a ideia, se um deixar de funcionar, a máquina toda fica emperrada e pode parar de trabalhar. Tá? Então, não importa se o colaborador faz um X e um outro faz 10X. Cada um tem a sua importância dentro dessa engrenagem. E essa importância, essa valorização, quem dá somos nós. É o empresário que tem que valorizar isso. Tá? Quando a gente faz qualquer tipo de investimento na empresa, nós temos um cuidado absoluto em fazer esses investimentos. No capital de giro, por exemplo, você vai fazer uma aplicação onde você tenha mais rentabilidade, você tenha um prazo de resgate curto, porque na hora que você precisar do dinheiro ele tem que estar disponível, e você vai escolher um que você pague menos impostos e taxas. Tá? Por outro lado, no ativo fixo, no imobilizado, você procura uma máquina que te dê mais produtividade, que te dê menos custo de manutenção, que te dê uma assistência técnica muito boa e você possa encontrar, por exemplo, as cabeças de impressão com facilidade, com preço bom e adequado. E até tinta para essa máquina. A gente sabe que no mercado tem todo tipo de tinta, né? E sabe muitas vezes também que determinado tipo de tinta, embora você vá ter menos custo na aquisição dela, o preço depois acaba saindo mais caro, porque a manutenção da tua máquina vai ser mais cara. Então, todos esses aspectos que você vê, tanto no capital de giro como na compra de um equipamento, e eu tenho certeza que quem veio aqui ver, por exemplo, máquina, já trouxe as características que precisa, a quantidade de metros que ela precisa trabalhar por dia, o quanto que ela aguenta, o quanto vai precisar do software para poder fazer a adaptação. Então, tudo aquilo que você já definiu. Por que é que com os colaboradores nós não fazemos da mesma forma? Na hora de contratar uma pessoa, a gente fala, eu preciso de um auxiliar de impressão para uma Mimac não sei da quanta, para uma Epson não sei o que, né? A gente não coloca ali o perfil do candidato, a gente não coloca grau de escolaridade, o conhecimento que ele precisa ter, os anos de experiência. E às vezes ele conhece outras coisas que para nós também não interessa. Mas se nós fizermos a coisa adequadamente, já definirmos o profissional no perfil dele e já colocarmos quais vai ser as obrigações, as responsabilidades dele, o que ele tem que fazer dentro da empresa, como é que ele tem que se comportar como equipe, a coisa toda muda de figura. Tá? Porque aí a gente passa a ter então um profissional escolhido exatamente para aquele cargo que a gente está definindo. Ok?
nós temos a área de recursos humanos, temos a área administrativa e a área financeira. Antigamente, essas três áreas trabalhavam diretamente com as outras, mas de uma forma totalmente desordenada. Hoje em dia, as empresas já estão se preocupando, mas no seguinte sentido: continua existindo todas essas áreas, mas elas trabalham unidas com as demais. Já existe uma percepção mais profissional de que a empresa deve trabalhar com uma governança corporativa. Por quê? O empresário, normalmente, ele assume todas as responsabilidades. É ele que é o impressor, é ele que é o técnico, se a máquina quebra, é ele que tem que correr. Se tem um problema com um colaborador, é ele que vai ver se vai dar uma advertência, se não vai, se vai chamar atenção ou não. E muitas vezes ele mesmo chega lá no departamento de impressão, vê um erro qualquer lá, e ali mesmo ele já dá um berro com o impressor: pô, você errou, será que eu não expliquei direito? Né? Não tem um departamento para que cuide disso. Então, hoje em dia, o trabalho mais correto, o que é? Cada um dentro da empresa tem uma função, e por ele ter essa função, ele passa a ser parte integrante da opinião de como a empresa deve ser levada. Hoje em dia, o empresário, ele não pode simplesmente falar: olha, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso, que eu vou viajar, estou saindo de férias, amanhã eu vou pescar. Aí volta, a empresa está aquela bagunça total. Primeiro, porque ele não entendeu aquilo que você passou. Segundo, porque só o fato de você falar para ele aquilo que ele deve fazer, ele não assumiu a responsabilidade. Seria diferente, por exemplo, de reunir todo mundo e falar: gente, olha, o nosso planejamento para os próximos dias tem que ser esse. O que vocês acham? Como é que vocês podem trabalhar? Como é que a empresa pode atuar de uma maneira a obedecer esses objetivos, de atender a esses clientes, de fazer esses produtos? A partir do momento que eles passam a dar a opinião deles, eles assumem essa responsabilidade. É diferente de você impor isso, de você passar isso. Então, essas reuniões, que é essa governança corporativa, tá? E colaborativa, na verdade, né? Faz com que um trabalho em equipe fique muito melhor. Porque essa responsabilidade eles passam a ter voluntariamente, pela própria função que cada um tem. Cada um ou é coordenador, ou é supervisor, ou é encarregado, ou é chefe, né? Mas cada um deles vai assumir essa responsabilidade prontamente, sem aquela necessidade de você impor isso. Hoje nós temos os responsáveis diretos e indiretos dentro de uma empresa. E quando a gente fala empresa, a gente não pode falar: pô, a empresa sou eu, o dono. Isso daí não existe mais há muito tempo. Tá? Hoje a empresa, ela é todos. Porque quando você vai vender um produto para o seu cliente, por exemplo, se o seu montador vai lá montar um painel, vai colocar um adesivo na parede do seu cliente, se ele faz alguma coisa errada, não é ele que errou, foi a empresa. Né? Se a empresa passa um orçamento errado, se o teu consultor de vendas passa um orçamento errado, esse orçamento errado, quem errou não foi o consultor, foi a sua empresa. Tudo isso faz parte de uma imagem que você vende. E a imagem que está lá fora para os seus clientes é a sua. Não importa aquilo que aconteça, de bem ou de mal, você vai estar vendendo a sua imagem. Tá? Então nós temos os sócios, os colaboradores e os parceiros. Os parceiros são aqueles terceirizados. Pode ser o freelance, pode ser um fornecedor, pode ser o banco, tá? Que todos eles trabalham em prol da empresa e a empresa em prol dos seus clientes. Esse é o teu objetivo final. E se você consegue padronizar 100% de estrutura com os sócios, com seus colaboradores
E com os seus parceiros, quem ganha é a empresa. E a empresa ganhando, quem vai ganhar no final são seus clientes. É isso que vocês precisam pensar. Na gestão de recursos humanos, a primeira coisa que nós temos que definir é o quê? As responsabilidades de cada um dentro da empresa, através do organograma. Depois nós temos outras partes que são a gestão estratégica, o comprometimento e a motivação dos colaboradores, através de todos esses itens que a gente vai ver um por um depois, tá? Imagina que isso na sua empresa seja dessa forma. A gente fala grego, japonês, né? You out on the wing. Trent, I want you to pick the pass to Andy and push the ball up the field. And then pass the ball to your forwards who are Sophie and Chris. Sophie, I want you to hold the ball and draw the defense out to you, all right? And I want you to float a long pass all the way over the defense to Chris. Chris, you take it in for the score, just like we did in practice. Everybody got it? Let's go get 'em! Ainda bem que na empresa de ninguém é dessa forma, né? Tá tudo em ordem, né? Mas, gente, se isso por acaso acontecer na empresa de vocês, a responsabilidade dessas contratações de quem é? Infelizmente, nós mesmos, por diversos fatores. Não temos um padrão de perfil, características e atribuições definidas. Não temos tempo de treinar adequadamente todos os colaboradores. Não temos a cultura de transmitir ao colaborador as normas internas, se é que elas existem. Não damos a atenção necessária por falta de tempo para a equipe. Não temos um mapeamento de processo para ajudar o colaborador. E mais um monte de coisas que são importantes, mas por falta de tempo acabamos deixando para depois, e a gente nunca faz. Nunca tem tempo para fazer. Tá? Mas e quando a gente define as responsabilidades sem explicar tudo? Eu falo, olha, eu vou contratar você para fazer esse serviço, é isso que você vai fazer, tá bom? Tá. Combinou o salário, admite a pessoa, coloca ela ali para fazer aquele serviço. Vamos ver o que acontece? O problema não é negro. Distribuído no Brasil por Ciamar. Tudo bem, Charlie? Feche isso. Certo, Tchov. Homens trabalhando. Departamento Municipal de Água. Vamos fechar a água. Vamos ficar mexendo nesses canos o dia inteiro. E você avisou o Departamento de Segurança do prédio? Não, isso não é comigo. O escritório central que deve avisar. Ei, tem alguma coisa queimando? Tem, mas está pegando fogo.
disso. Ei, Jane, aquilo lá fora não é um incêndio? Não está aparecendo. O que você acha? Ué, alguém tem que fazer alguma coisa que fique fora de controle. Então por que você não vai apagá-lo? Quem? Eu? Ah, isso não é minha responsabilidade. Meu trabalho é varrer. Mas também não é minha responsabilidade. Tenho que preparar este carregamento. Terminal de computador. Incêndio no terreno. Água cortada. Pense. Veja a solução no impresso. Gerência. Sim, pode entrar. A senhora tem um problema. O que foi? A água foi cortada e está pegando fogo em nosso terreno. Estou preocupado com O isso. fogo é grande? Agora está pequeno, mas poderá aumentar. O que o senhor espera que eu faça? Este não é o meu departamento. Eu acho que eu tenho uma solução bem aqui. De onde veio isso? Da impressora do meu computador. A solução parece simples. Por que não telefona para o corpo de bombeiros? Eu não estou autorizado a solicitar trabalhos externos. Esse trabalho é da senhora. Olha, tudo que eles precisam fazer é apagar o fogo. Onde é o incêndio? Está do lado direito do prédio. É o lado da produção. O problema é deles, não o meu. Acho melhor a senhora olhar direito o que tem nesse papel, senhora Lopes. É melhor eu falar com o Howard sobre isso. Gerente de produção. Howard? Howard, aqui é Carmen. Você tem um problema. Acho melhor nos reunirmos para discuti-lo juntos. Estou muito ocupado agora. Por que não almoçamos juntos e assim poderemos conversar melhor? Acho que deveríamos conversar agora, Howard. Você poderia vir até aqui? Certo. Já estou indo aí. Estou muito ocupado. O que foi? Tem um incêndio do seu lado do prédio. A água foi cortada, mas não se preocupe. Tenho aqui uma ideia, mas é você que terá que cuidar disso. Deixa eu ver isso. Eu vi esse fogo assim que cheguei. Não é tão grande assim. Na verdade é bem pequeno. Não é um incêndio. É um tipo de fogo que se apaga sozinho. Howard, o incêndio está do seu lado do prédio. Você não está fazendo o seu trabalho. Carmen, você não tem condições de cobrar nada de mim. Faça o seu trabalho que eu faço o meu. Essa ideia da Carmen é um tanto simplista. Talvez eu deva checar isso com o Todd. A sala dele também fica do lado do incêndio. Departamento de planejamento. Ei, Todd, Sim, Howard, o que foi? você é o chefe de planejamento. Talvez possa me ajudar. Sei. E sobre o que é? Temos um incêndio no terreno e a água foi cortada. Não me parece ser um problema muito sério, mas o que você acha? Será que isso aqui poderia ajudar a solucioná-lo? Isso é muito simplista. É uma piada, não é? Não, eu falo sério. Howard, será que você não está vendo que a solução é muito mais complicada que isso? Tome conta da produção e deixe os projetos por minha conta. Eu sou pago para isso. Todd, você não está fazendo o seu trabalho. Talvez não tivéssemos esse problema se você dirigisse melhor o seu departamento. Grande. Aquilo lá fora é minha culpa. Até que a ideia é boa mesmo. Diretoria executiva. Reuniões para o progresso. A reunião vai começar. Não tem ninguém fazendo nada para apagar este fogo. Está aumentando. Senhor presidente, tenho aqui uma solução para isso e gostaria de apresentá-la. O quê? Tem mesmo, meu jovem? Deixe-me ver o que você tem aí. Não. Isso não vai para a pauta. Você cuida disso, Todd. Quem? Eu? Uau! Este incêndio vai ficar fora de controle. Nós temos que fazer alguma coisa. Chega de imprimir coisas. Ei, ninguém está fazendo nada contra este incêndio? Quem deixou essa gente entrar aqui? Não estão vendo que estamos no meio de uma reunião? Reuniões. Nós precisamos agir. Não joguem a culpa em nós. Deveriam ter cuidado do fogo quando ele estava começando. O incêndio é responsabilidade sua. Não é sua. Não, é sua. Eu avisei você. Eu avisei você. Onde você está?
Assuma a responsabilidade. O que ele quer dizer com a sua responsabilidade? Eu acho que ele quer dizer que estamos passando uma caixinha. Então, o que temos que fazer? Como diz a placa, assumir responsabilidade. Mas como? Sei lá. Eu não sei. O que isso quer dizer? Vamos parar. Espere um pouco. Vamos pensar sobre isso. Acho que já sei. Espadas, transformam-se em martelo. Isso é um progresso? Não, espere um pouco. Deixe-me terminar. Ei, eu entendi. Esses são. Transforme-os em balde. Certo. Ahá! Tony, transforme o meu. É isso aí, pessoal. Piada. Pegaremos o bebedor. Brilhante. Trabalho em equipe. Vamos juntos agora. Isso soa muito bem, mas quem é que vai limpar toda esta sujeira? Assuma responsabilidades. Tá certo. Moral da história: todo mundo entendeu que tinha que trabalhar em equipe somente quando a coisa pegou fogo. Que até então cada um queria ser responsável única e exclusivamente por aquilo que tinha que fazer, para aquilo que foi contratado. A culpa também é nossa, porque quando a gente contrata, fala: você vai fazer isso, 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 isso. Não fala que ele vai ter que trabalhar em equipe, que ele vai ter que participar. Ou se a gente fala, a gente não explica como que isso é feito, por causa da nossa própria cultura. E muitas vezes a gente nem sabe fazer isso. Depois que nós determinamos, através de um organograma, esse daqui é um organograma básico de uma empresa de comunicação visual. Nós temos o departamento administrativo, e sobre a responsabilidade dele nós temos a parte contábil, fiscal, legal e TI, que normalmente são terceirizados, é um contador fora que faz, e a parte de TI é uma pessoa de programação. Nós temos as compras nesse lado, que seriam as compras de material de consumo, material de limpeza, material de expediente, aquilo que é necessário para o operacional da empresa. Depois nós temos a recepção, limpeza, cozinha e manutenção, os imóveis e o imobilizado, a manutenção dos imóveis e do imobilizado. Nós temos também na parte de finanças o contas a pagar, o contas a receber e o fluxo de caixa. Depois em marketing nós temos mídia, o site, gráfico, a parte de material gráfico e a parte de brindes. Na parte de vendas, nós temos as vendas A, venda B e o saque, que é o serviço de atendimento do consumidor. Nós temos um departamento de compras, que também fica na diretoria comercial, só que nesse caso é de matéria-prima. Nós temos o PCP, que é o Planejamento e Controle da Produção, onde trabalham os designers, a impressão e o corte. E nós temos o departamento de CQ, que é o Controle de Qualidade e a Expedição, onde nós temos a conferência, o acabamento, a instalação, a entrega e o estoque. A partir do momento que você define os departamentos na empresa, você precisa definir os responsáveis. Em cada quadradinho, em cada célula de departamento, você vai colocar o nome do responsável por aquele setor. É ele que vai fazer parte da governança corporativa no futuro, tá? Depois que você faz isso, você vai aproveitar o mesmo organograma e vai montar esses números que são os centros de custos dentro da própria empresa. Para que serve o centro de custo? Para nós podermos apropriar adequadamente cada despesa em cada departamento. A partir do momento que nós fazemos isso, ele se torna um indicador.
tá? Para você poder analisar ele no futuro. Nós vamos voltar a ver isso daqui quando eu for explicar a respeito de gerenciamento de fluxo de caixa. Mas a maneira correta de fazer é dessa forma: aproveitar o organograma dos departamentos para definir o organograma dos responsáveis, e com esse daqui a gente também aproveitar e fazer os centros de custos de toda a empresa. É a melhor maneira da gente poder trabalhar e é fácil de fazer também. A partir do momento que nós temos no organograma o que tem que ser feito, nós podemos criar esse mapa de responsabilidades. Como é que ele funciona? Olha, eu tenho ali os encarregados de cada departamento. Você pode chamar de encarregado, de gerente, de coordenador, de supervisor, aquilo que você deseja. E a responsabilidade, a principal responsabilidade de cada um. Mas quando acontece algum problema, por exemplo, OS, que é uma ordem de serviço com falta de dados e informações, quem é que vai resolver lá na frente? Ali você pode colocar o vendedor, / supervisor, / gerente, / diretor. Quem é que vai resolver o problema? Por exemplo, problemas com encanamento, iluminação e limpeza. Quem resolve? É o Wilson, é o Mário, é o Eduardo e mais não sei quem. A partir do momento que o pessoal tem isso daqui num quadro de aviso, caso ocorra qualquer tipo de problema, você já tem quem vai resolver. E a sequência também dele, porque na falta dele, você já tem uma outra pessoa que resolve o mesmo problema. É diferente de você falar, faltou material de limpeza, quem é que compra? Quem é que resolve? Né? Chegou um entregador aí e o gerente do caixa, que cuida do caixa, que tem o dinheiro na mão, não está para pagar. Quem é que vai pagar? Se não tiver ninguém, algum gerente vai lá, enfia a mão no bolso, para resolver o problema, vai lá e paga. Mas o correto é ter uma segunda, uma terceira pessoa para resolver o tipo de problema. Tá? E entre esses problemas, você pode colocar todos aqueles que você achar que tem que colocar nesse mapa de responsabilidades para facilitar a vida da tua equipe. Muito antigamente, nós tratávamos os nossos colaboradores com autoritarismo, né? Eles eram chamados escravos, peões, empregados, funcionários. Hoje, nós já chamamos de colaboradores, e eu já conheço algumas empresas que chamam de parceiros. Tá? A ideia é, estamos todos no mesmo barco, e os objetivos são os mesmos. Ok? Autoridade e participação. O líder empresário, ele ajuda, ele colabora, ele participa, motiva, interage e dá força à equipe. Hoje o administrador, o empresário, ele é mais do que simplesmente aquele cara que chega, manda, faz isso, faz aquilo, eu quero isso pronto tal hora, quero atender tal cliente, eu preciso sair, toma conta disso, faz aquilo. Não, hoje ele chama todo mundo, permite que todos participem, para que possa haver uma distribuição de responsabilidades, que para ele fica muito mais fácil. Vocês querem ver como é que funciona mais ou menos isso? Todo mundo tem uma bexiga aí, não tem? Vamos encher essas bexigas? Vamos fazer uma brincadeira aqui, prática, para vocês guardarem isso melhor na memória. Pode encher e fechar ela. Vamos ficar de pé, gente? Todo mundo de pé um pouquinho? Ó.
Se eu pegar essa bexiga, eu vou chamar ela de minha responsabilidade, tá? Isso aí é aquilo que eu faço na empresa. Eu tenho que ter um carinho muito especial com essa bexiguinha aqui, para ela não estourar, né? Para não deixar ela bagunçada, tá? Mas aí, se eu começar a jogar ela para cima, todo mundo pode jogar também, né? E aí o que acontece? Pô, todo mundo jogando, cuidando da própria bexiga, né? Da própria responsabilidade, ok? Aí as meninas, podem jogar todo mundo para cima, bem para cima. Aí as meninas, por favor, sentem, e os homens vão passar a cuidar da responsabilidade de vocês também. As meninas podem sentar. Ok? Aqueles que têm menos de 20, senta também. E deixa os outros que estão de pé tomando conta. Que aí vai sobrar bexiga para todo mundo. Né? Vai sobrar 2, 3 para cada um. Ok? Podem sentar, gente. Para vocês entenderem melhor o seguinte. Quando você está só com a sua responsabilidade, é uma coisa. Mas quando você começa a receber, sem você pedir, mais responsabilidade, a coisa fica mais complicada. Você não sabe de que bexiga que você vai cuidar, de que responsabilidade você vai cuidar. Por que você, enquanto você estava só com a sua, você estava fazendo muito bem, estava desempenhando o seu papel muito bem, né? Embora você, às vezes até por falta de tempo, acabasse trabalhando um pouco até mais tarde, mas você conseguia desempenhar. O problema é que quando você recebe mais, você já não consegue fazer nem tão bem o teu trabalho e nem vai conseguir fazer adequadamente aquilo que você está recebendo. E isso a gente como empresário. O teu colaborador, gente, é a mesma coisa. Se ele tem uma função dentro da empresa e ele foi contratado para fazer aquele serviço e ajudar em outro serviço, se você colocar com que ele tenha tempo de ajudar em outras tarefas, tá? E ele poder ajudar, e eu já vi muito disso, funcionários proativos que gostam daquilo que estão fazendo, que isso é muito importante, amar aquilo que faz, né? A gente acaba não trabalhando, porque a gente acaba fazendo com tanto prazer que aquilo ali não é um trabalho, é um passatempo, né? Mas para o colaborador não é. Para o nosso parceiro que está ali trabalhando, muitas vezes não é. Muitas vezes é sobrevivência, necessidade, que todos nós temos. Então, quando o colaborador ele tem tempo de ajudar outro departamento, ele sai lá do departamento dele e chega para a tua pessoa: olha, você está precisando de ajuda aí, eu vou lá te ajudar. Pô, tô sim, legal que você veio, está colaborando, está participando. Mas outros não conseguem nem fazer o que ele precisa fazer direito, porque não ensinaram a administrar o tempo. Jogaram um monte de coisa para ele fazer. E algumas ele não sabe fazer, mas ele está tentando. Só que só essa tentativa, sem ter a capacitação adequada, também não está ajudando. E ele acaba se enrolando em tudo aquilo que ele tem que fazer. E em vez de ajudar, ele acaba atrapalhando. Muitas vezes é aí que os serviços saem todos errados. É aquela história da engrenagem, né? Se um departamento erra, consequentemente vai afetar todos os demais dentro da própria empresa. Antigamente nós tínhamos chefes, né? Hoje nós precisamos de liderança. Hoje o empresário ele tem que ser líder. E os grandes líderes são aqueles que formam outros líderes. A gente tem que pensar que nós somos o maestro dentro da empresa, o técnico, o capitão, o exemplo. E nesse negócio de exemplo tem até alguma coisa interessante, porque se a gente chega na empresa mal-humorado, com bico desse tamanho, porque não dormiu bem, ou brigou com a esposa, ou bateu o carro, qualquer problema que a gente tenha tido, se a gente chega na empresa nesse estado, essa forma vai passar para todo mundo. Esse nervosismo, essa força negativa vai acabar passando para todos. Ao contrário do que se a gente chegar bem, bom dia, né, cumprimentar todo mundo, sorrisão na orelha,
essa energia positiva acaba passando também. Por isso que a gente acaba muitas vezes sendo um exemplo. Na parte de recursos humanos, além do organograma, para nós evidenciarmos mais ainda o comprometimento e a motivação, nós temos todos esses tópicos. A gente vai ver um por um. Quando a gente vai ver uma máquina, por exemplo, para você comprar, você não pede para fazer um teste, para ver se a máquina é adequada às suas necessidades, você não olha se a tinta é boa, ou a capacidade de impressão dela, para você poder comprar alguma coisa adequada à sua necessidade, tá? Quando você vai contratar um colaborador, por que você não faz da mesma forma? Aplica uma série de testes, tá? Todos úteis, para que junto com o teste técnico, depois um teste prático, você conheça melhor quem você está contratando, para ver se realmente ele se adequa às necessidades da sua empresa. E não é naquele negócio de sufoco, pô, estou precisando de um impressor porque vai acontecer isso, isso e isso. Uma contratação errada, gente, vai te dar prejuízo. Tenho certeza absoluta. Nunca vi uma contratação errada dar certo. Nunca. Sempre vai dar problema. Pode passar um mês, 2, 3, 4, mas sempre vai dar problema. Então, se vocês observarem e fizerem alguns testes práticos, além dos psicológicos, né, de relacionamento, de disciplina, de personalidade, de liderança também, para saber se aquele colaborador vai ser o adequado para suas necessidades, você acaba se complicando, tá? Para que você possa fazer uma contratação adequada, existe um formulário que eu chamo de DFA, que é a definição da função, atribuições e requisitos do colaborador. O que eu coloco aqui? Eu coloco o título do cargo, a unidade organizacional, ou seja, onde é que ele vai trabalhar, na matriz ou na filial, o centro de custo dele, o superior imediato, os subordinados diretos, as ligações funcionais, todos esses dados todos de acordo com o organograma, tá? É cópia do organograma. As responsabilidades básicas, as autoridades, ou seja, a autonomia, o que ele pode e não pode fazer, o que ele pode mandar e o que ele não pode. E a descrição das funções e atividades, conforme descrito no anexo. Esse anexo é um outro documento que eu chamo de CRC, que são as características e responsabilidades do colaborador. Eu vou passar para vocês já já. Aí você vai colocar ali, ó, escolaridade básica, a experiência profissional, os treinamentos, participação, né, qualificações técnicas especiais, os requisitos pessoais e outros requisitos que ele possa ter. Por exemplo, disponibilidade para viagem, disponibilidade para trabalhar até mais tarde, tá? Coisas que interessam para você, que vão ser exigidas nesse perfil para você poder contratar uma pessoa. Por quê? Você fazendo dessa forma, você já vai contratar de acordo com a sua necessidade, a necessidade da empresa, do departamento. E isso acaba facilitando porque mapeia já o processo. Você já não vai pegar qualquer pessoa. Se, por exemplo, você determinar ali que por um designer, ele precisa ter de conhecimento CorelDRAW, Illustrator, qualquer outro software, né, que ele vai utilizar no trabalho dele, se aparecer um lá que não conhece o Corel, ele automaticamente já vai estar eliminado de acordo com o perfil que você determinou, né? E para fazer esse perfil, nada melhor do que pegar o encarregado de cada departamento para montar esse primeiro perfil, né? Ele não pode ser engessado, é lógico. A partir do momento que você fez o primeiro, não quer dizer que ele vai ser o mesmo para os próximos 10 anos. À medida que vão surgindo outras necessidades, então a empresa vai se adequando e vai mudando aquilo ali para atender essas necessidades. É por isso que lá em cima está escrito, olha, revisão 01. Depois você vai colocando 02, 03, 04, à medida que você for alterando
o formulário e adequando ele às suas necessidades. As características e responsabilidades do colaborador a gente controla por aqui. Você vai colocar lá em cima o cargo, o júnior, sênior, pleno e master, eu já vou explicar para vocês daqui a pouco como é que é. A missão do cargo, que por exemplo, nesse caso aqui é zelar pelos equipamentos, manter o espírito de equipe, executar todas as tarefas com responsabilidade, zelo e comprometimento. As responsabilidades: manter o local de trabalho limpo e organizado, organizar as informações recebidas adequadamente, conferir se todas as instruções passadas e solicitadas foram executadas no arquivo layout. Após finalizar o arquivo layout, salvá-lo no diretório imagem e na pasta correspondente ao cliente, obedecendo às regras da empresa. Ser pontual com os prazos estabelecidos nas OS, que é a ordem de serviço. Operar sistemas eletrônicos com softwares CorelDRAW e Photoshop para a montagem final, fazendo posicionamento de todos os textos ou material ilustrativo para a página digital. Seguir as regras da empresa de como usar, onde achar, onde salvar e etc. os arquivos dos clientes e os gerados por você, de acordo com o mapeamento de processos. Sempre ler os manuais do usuário dos equipamentos de impressão. Ao encerrar o seu turno, desligar todos os computadores, máquinas e equipamentos de seu ambiente de trabalho. Ou seja, aqui você já descreveu todas as tarefas que o seu colaborador tem que ter dentro da sua empresa. Horário de sair, se pode estacionar o carro na empresa, se faltar o que acontece, se pode chegar 5 minutos, 10, 15 atrasado, se vai ter advertência, se não vai, que dia que é o pagamento, que dia que é o vale, né? Tudo isso daí, a maioria das empresas já tem por boca. Quando o empregado entra, o patrão já fala, olha, pode isso, 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 não pode isso, isso e aquilo. O que nós fazemos aqui, tão simplesmente, é colocar tudo isso no papel. O interessante é que a gente não imagina que seja tantas coisas. As normas internas que eu tenho como modelo, ela é bem resumida, mas tem 6 folhas. E além das normas internas, nós temos o manual do colaborador, onde a gente vai informar para o colaborador que além das obrigações deles normais, lá ele tem o programa 5S também, que normalmente implanta na empresa. E é fundamental que seja implantada, porque o programa 5S, depois eu vou passar para vocês, ele faz com que a empresa seja mais integrada em termos de equipe e haja mais colaboração entre todos. O relacionamento interpessoal fica muito melhor depois de um programa 5S. E aí nós temos também até algumas dicas de como fazer para ele se sair bem na avaliação de desempenho, que também faz parte desse pacote de gestão de recursos humanos. Como trabalhar em equipe, os exames médicos, equipamentos de EPI, como é o uso, os benefícios, as obrigações, está tudo aqui dentro do manual do colaborador. Ele também é resumido e tem 28 folhas, 28 páginas, resumidamente. No plano de cargos e salários, é um dos pontos principais que eu acho que toda empresa precisa ter. Principalmente as empresas de comunicação visual. O que a gente tem visto é que, por exemplo, se eu sou impressor na sua empresa e já trabalho ali há 1 ano, 2, se vem o vizinho lá da frente e me chama para mim ganhar R$100 a mais, eu saio da sua e vou lá para ele. E eu vejo isso acontecer muito. Às vezes por causa de R$50, o teu colaborador sai da tua empresa e vai para outra. Que o outro oferece R$50 e fala, não, aqui é uma empresa legal, aqui é uma empresa boa, a gente faz isso, faz aquilo, você tem chance de crescer. E com aquela lábia toda acaba levando o teu colaborador, por causa de muito pouco. Às vezes, quando o colaborador não é interessante para você, você pode até deixar embora. Mas e quando ele é importante, ele é um profissional? Aí você vai conversar com ele.
Mas nessa hora que você vai conversar com ele, se ele já tiver ciência de que existe um plano de cargos e salários dentro da sua empresa e que ele pode, com o tempo, galgar melhores posições e ganhar mais e ser promovido, ele vai fazer por isso, vai fazer por merecer. Então o plano de cargos e salários ele entra aqui. Quando você coloca ali assistente comercial, júnior, sênior, pleno e master, e já mostra para ele o que faz e quanto tempo ele tem que passar em cada função, e aqui a progressão de salários tendo como base uma data, se ele entrar como júnior ganhando 1.000, ele sabe que daqui a 2 anos, ele se capacitando, ele aprendendo, ele desenvolvendo, ele vai ganhar o dobro do que ele está ganhando hoje. Aqui pode ser 2 anos, 3, 4, de acordo com a ideia de vocês, tá? Mas existe já uma promoção. E mais ainda, depois que ele se torna assistente comercial master, ele pode almejar ser consultor de venda júnior, que aí ele passa de 2 para 3.000, por exemplo, e mais comissões. Então ele já sabe que ele tem um futuro na empresa. Isso é o que as grandes empresas têm. Todas as grandes empresas têm isso. Por isso que você escuta falar muitas vezes que um colaborador, eu trabalho há 15 anos aqui nessa empresa, eu trabalho há 20 anos aqui dentro dessa empresa. Por quê? Porque ele sabe que ele tem futuro dentro dela. Então ele não vai trocar esse emprego que ele tem garantido, onde ele já sabe trabalhar, onde a equipe é boa, onde o ambiente de trabalho é bom, onde ele tem as responsabilidades dele e ele sabe trabalhar com toda a equipe, para um outro emprego que simplesmente o cara vai falar um monte de coisa para ele não tem muitas alternativas, tá? Então esse é um dos pontos principais numa gestão de recursos humanos, é a garantia do trabalho para o colaborador permanecer na sua empresa. Aí as demissões diminuem, tá? Isso acontece bastante. Depois que você fez de todos os cargos, você pode fazer um resumo, tá? Um geral do plano de cargos e salários e colocar lá no mural da tua empresa para o pessoal enxergar isso daqui, ó. Quanto tempo ele tem que passar na função, qual é o próximo nível, tá? Mas tudo isso daqui, gente, fica vinculado à avaliação de desempenho que é feita mensalmente. Não é só ele passar 1 ano na empresa que ele vai ser promovido. Não, ele tem que ser bom também na avaliação de desempenho. Se ele falta muito, se ele chega atrasado, se ele vai em médico toda semana, ou se ele quebra alguma peça, ou desperdiça muito material na impressão, ou faz muito refile errado, ou as montagens que ele faz não são boas, tudo isso afeta a avaliação de desempenho, que afeta diretamente esse ponto aqui, ó, o plano de cargos e salários, tá? Fica tudo vinculado, fica tudo amarrado, tá? Para que você possa avaliar o colaborador de todas as maneiras possíveis, tanto da parte boa como também da parte ruim. Na avaliação do desempenho, você vai colocar no documento ali o que você achar que é mais importante, tá? Mas você pode analisar a proatividade, o desempenho como profissional, trabalho em equipe, se ele falta, os pontos fortes, os pontos fracos, se ele precisa eventualmente de uma capacitação, tá? De um curso que você pode oferecer, sempre ele pagando uma parte e você outra, né? A gente já aprendeu no decorrer da vida que não vale a pena a empresa pagar tudo, tem o colaborador que pagar uma parte também, para ficar mais interessante. E aí, com essa avaliação de desempenho que deve ser feita mensalmente, você passa a ter uma visão melhor. Até porque na hora de fazer, você vai ver aqui um relatório de ocorrências no mês que o RH já vai passar para você. As faltas, atrasos, o companheirismo,
as sugestões que ele eventualmente deu, o trabalho em equipe, proatividade, a limpeza do setor dele, já vinculando isso ao programa 5S, a organização da mesa, do trabalho, do tempo dele, a parte de comunicação, a parte de disciplina, comprometimento, relacionamento, cooperação e outras observações que eventualmente o encarregado dele tiver que fazer. Quando vai montar essa avaliação de desempenho, a gente, normalmente, depois de pronto, a gente vai chamar o colaborador e vai falar, olha, a tua avaliação de desempenho esse mês foi excelente, você não chegou atrasado, você não faltou, você não foi no médico, você fez o serviço que você tinha que fazer. Quando nós precisamos de você naquele dia, você veio e nos ajudou, né? Você colaborou com a equipe. Quando você não tinha trabalho para fazer, você veio e ajudou outra equipe. Tudo isso vai estar aqui na avaliação de desempenho e você vai falar para ele. Olha, por causa disso, essa avaliação de desempenho desse mês, a tua está ótima, né? Como você vai fazer isso com todos os colaboradores da empresa? O que acontece? Se você tem 30 colaboradores, normalmente 1 ou 2 se sobressaem mais. O que você pode fazer? Criar um prêmio. Por exemplo, se acontece isso, ele vai conseguir a maior quantidade de pontos dentro do mês, você pode dar algum prêmio para ele em dinheiro, e colocar numa placa lá para todo mundo ver, igual estilo McDonald's, estilo empresas americanas, né? Funcionário do mês, colocar a foto dele lá, o nome dele, para que todos tenham conhecimento, né? Tirar uma foto dele junto, publicar no jornalzinho interno, fazer um trabalho de endomarketing, né? E isso acaba motivando todos os demais a ter isso daí, tá? E benefícios. Normalmente, quando se completa 1 ano de atividade, a empresa dá um benefício a mais. Por exemplo, uma assistência médica, uma assistência odontológica, tá? Começa assim, no primeiro ano, você dá assistência médica e começa pagando 50% da assistência médica. O colaborador paga o restante. Passa mais 1 ano, em vez de 50%, você vai pagar 60%. E o funcionário diminui mais 10%. Em 5 anos, você vai estar pagando integral a assistência médica. Só que aí você já fidelizou o colaborador também. E faz com que ele, anualmente, né, que cada vez ele tenha mais comprometimento com a empresa e você tenha mais confiança no trabalho dele. Ok? Todo mundo queria ter uma empresa dessa forma aqui, ó. Essa é a empresa ideal. Como a nossa equipe deveria ser.
uma empresa assim. Gente, o que nós vimos tudo até agora foi da área de recursos humanos, tá? De administração dos recursos humanos. Essa parte de mapeamento de processos, embora envolva os recursos humanos também, ela já faz parte da gestão administrativa, bem como a gestão eletrônica de documentos. Normalmente no mercado a gente chama como GED. No mapeamento de processos, nós vamos ver o macrofluxograma, o fluxograma, o manual de procedimentos, problemas e soluções, e no GED, os documentos físicos e virtuais e o programa 5S. Esse é um macrofluxograma de uma empresa de comunicação visual. A partir do momento que você vende um produto, se não vendeu, continua o contato com o cliente. Se vendeu, ele é feito um orçamento. Esse orçamento você envia para o cliente aprova, aí faz a consulta financeira. Se a consulta financeira não aprova o nome do cliente, contata o cliente, e se aprova, se aceita, vai gerar a ordem de serviço. A ordem de serviço vai para o PCP, do PCP vai para o estoque. O estoque constata que existe ou não a matéria-prima para ser aplicada no produto que foi vendido. Se não tem a matéria-prima, se faz uma emissão de ordem de compra, de OC, o financeiro libera a sua ordem de compra, emite a OC, compra, e aí vai para o estoque de matéria-prima, que vai para o estoque normal, e aí dá continuidade no processo todo. Vai para a produção, para a impressão, depois nós temos o acabamento, o controle de qualidade. Se o produto é aceito, se está tudo em ordem, se não tem defeito, tinta escorrida, nem nada, então vai para a expedição, e da expedição vai um controle para o departamento fiscal, para o financeiro, e vai ser feita a entrega para o cliente. Às vezes o cliente, na maioria das vezes, aprova, está tudo ok. Caso não aprova, não tem aprovação da entrega do produto, volta para o SAC, que é o Serviço de Atendimento do Cliente, que volta para o Planejamento e Controle de Produção, e aí vai se tomar as providências necessárias para regularizar o problema do cliente, tá? Esse é o modelo básico. Tem algumas empresas que têm outros departamentos, mas o básico mesmo é isso daqui. O fluxograma. Você já escutaram aquela historinha que o pessoal fala, você entendeu ou quer que eu desenhe? Todo mundo já escutou isso, né? Isso daí vem do fluxograma, tá? Você entendeu ou quer que eu desenhe? O desenho, na verdade, é a maneira de como deve ser feita qualquer tarefa dentro da empresa. Se você pega, por exemplo, nesse caso aqui, você tem o início, isso daqui foi o registro de um cadastro de um cliente, se eu não me engano. Você abre o programa, o CRM, aparece a tela inicial. O quarto passo primeiro clique na aba tabelas, no passo 5, segundo, clique na aba cadastro, terceiro, clique na aba novo, quarto, preencha todos os campos, quinto, clique em gravar, fim. A tarefa toda está aqui, sem dúvidas, só que apenas desenhada e descrita de uma forma muito resumida. Tem um outro documento que nós chamamos mapeamento de processos, que acompanha o fluxograma. Na verdade, o mapeamento de processos ele é composto de 4 documentos. Nós temos o fluxograma, que é o desenho, né? Nós temos o manual de procedimento, que explica detalhadamente, linha por linha, o que tem que ser feito. E se tiver tela, por exemplo, se vai abrir algum software, essa tela também deve estar ali no manual de procedimento, fazendo parte, para que não haja dúvidas. O terceiro documento nós chamamos de problemas e soluções,
Ou seja, para cada linha do fluxograma que possa ocorrer um problema, o problema já vai estar ali descrito, bem como a solução. Isso para todas as tarefas dentro da empresa. Ah, mas na empresa tem 500 processos. Vai ter que fazer dos 500 processos. Por quê? Se você tiver isso daqui, toda a tua empresa mapeada, e a partir do momento que teus colaboradores tiverem o costume e a rotina de consultarem o fluxograma, principalmente no início, para, vamos dizer, entre aspas, decorar, entender, aprender como que deve ser feita a tarefa, a redução de tempo, a otimização da redução de custos, o retrabalho fica muito mais simples. Digamos que normalmente acontece, a pessoa que emite nota fiscal faltou hoje, não está. Ninguém mais sabe fazer nota fiscal. Em que site entra, o que tem que fazer, o que tem que pegar, como é que faz, onde é que está a senha. Todo mundo fica perdido. Se você tem um mapeamento desse processo na gaveta lá da pessoa, e tem o diretor ou o gerente dela que tem a chave da gaveta e tem acesso àquele material, qualquer pessoa pode fazer a nota fiscal. Por quê? Porque vai estar tudo aqui. Não existe mais aquele negócio, aquele serviço não pôde ser feito porque não tinha ninguém para fazer. Isso daí acaba. E a partir do momento que isso daqui vira rotina, tudo mais dentro da empresa acaba reduzindo o tempo automaticamente. Principalmente para aqueles colaboradores novos, onde você tem aí aquele prazo que eu falei no início, de 3, 4 meses de aprendizado, de tempo para ele se ambientar, de tempo para aprender o software, de tempo para ele aprender o serviço que ele tem que fazer. Se você chega para ele e fala, olha, nós vamos fazer um treinamento com você de 1, 2 dias, né, onde nós vamos te explicar tudo a respeito do fluxograma, das tuas funções, das tuas atividades, como é que tem que ser feito, onde é que está tal documento, onde é que está tal arquivo no computador, porque você também já vai fazer o GED para facilitar. A partir do momento que você tem essa organização toda integrada, a tua capacidade de planejamento em termos de trabalho de qualquer colaborador dentro da sua empresa aumenta significativamente. E com isso a tua produtividade ele é muito maior, tá? Com uma observação. Quando você tem aqui o problemas e soluções, digamos que esse documento, por exemplo, tem um anexo, tá? Esse anexo também fica fazendo parte do processo, que seria o 4º documento, tá? Por exemplo, o modelo de emissão de nota fiscal, lista de documentos para registro do colaborador, apostila de manutenção de equipamento, o script para atendimento telefônico, manual de atendimento de cliente, tá? Tudo isso tem que ter, por exemplo. Esse script para atendimento telefônico eu já liguei para milhares de empresas. Aí uma vez você liga lá e você conhece a pessoa que atende, né? A Joana, por exemplo. Eu liguei, a Joana atendeu o telefone, Infografe, bom dia, Joana. Pois não. Né? Eu falei assim, Joana, é o Wilson, tá? De que empresa, Wilson? Da parceiro dos empresários. Com quem você deseja falar? Eu queria falar com o João. Olha, o João infelizmente não se encontra hoje, né? Mas se você me passa seu telefone, teu e-mail, né? Eu anoto o recado assim. Então logo ele chegue, ele já entra em contato. Ok. Eu liguei no outro dia, a Joana não estava. A pessoa que atendeu o telefone falou, alô. Aí eu gostaria de falar com o João. Quem quer falar? Aqui é o Wilson. Ô Wilson, ele não está aqui não. Falei, não está. Você sabe se ele vai voltar? Não, ele não volta mais hoje, eu também não sei. Você liga outra hora. Tchau. Cada pessoa que atende o telefone na tua empresa vai atender de uma forma. Às vezes mal educado, às vezes educadamente, às vezes perguntando, mas não existe aquele padrão.
A partir do momento que você faz um script de como deve ser feito o atendimento telefônico, a coisa muda de figura. A Joana pode faltar à vontade. Ela tem um problema no banco para resolver, ou tem um filho para levar na escola, ou levar no médico, seja o que for, não vai ter problema nenhum. Por quê? Porque a pessoa que vai assumir lá, temporariamente, aquelas horas que a Joana não estiver, ela vai estar com esse script na mão. E é dessa maneira que ela vai atender o telefone. Por quê? Ela sabe que é o padrão da empresa. Aí fica tudo muito mais simples, tudo muito mais fácil. Tá? E isso acontece em todos os demais casos, em qualquer departamento da empresa, em qualquer atividade. Na empresa não importa o que o colaborador faça ou qual é a importância dele na engrenagem como um todo. O que importa é que ele faça o trabalho dele como tem que ser feito, da melhor maneira possível. Ele fazendo assim, no tempo que ele tem que fazer, você vai conseguir ter o resultado final. Mas se uma peça dessa não funcionar, você já não consegue entregar o teu produto. Sem nunca esquecer que essa responsabilidade de fazer um macrofluxograma de todos os processos dentro da sua empresa é sua e dos seus colaboradores. Não adianta nada você tomar decisão sozinho sem ter aquela governança participativa, onde todos vão te ajudar e assumir as responsabilidades pelos próprios departamentos. Todo mundo fazendo certo, você tem um produto final bonito para entregar para o seu cliente. Ok? Gente, no programa 5S, nós temos o CEIRI, que é o descarte, a utilização e a seleção, CEITOM, que é a arrumação, ordem, SEISO, que é a limpeza, SEIKETSU, que é a higiene e padronização, e Shitsuke, que é a autodisciplina. Ele teve início na época no Japão, nos anos 50, e é considerado um dos melhores sistemas de organização e de limpeza dentro de uma empresa. Colabora diretamente na formação de equipes, em comprometimento com organização, limpeza, arrumação e tem várias outras vantagens intrínsecas na implantação do sistema. Uma delas é a responsabilidade individual e coletiva. É fundamental toda empresa ter isso, gente. Um modelo para vocês de como pode ser feito. Esse é o antes, numa oficina de aeromodelismo. Eu espero que a empresa de ninguém esteja dessa forma. Gente, vocês têm umas fichas aí nas cadeiras. Se vocês quiserem preencher embaixo depois o nome de vocês, para vocês concorrerem ao curso, vocês vão concorrer àquele curso ali, olha, que é igual a essa palestra, tá? Além do curso do DVD que a gente vai enviar para vocês, vocês vão ter ainda 28 horas de consultoria comigo, via Skype, tá? Se vocês estiverem interessados, vocês preenchem aí que eu pego
no final da palestra. E para aqueles que chegaram atrasados, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar na sala do empreendedor, lá na sala da própria FESPA, lá respondendo as questões de vocês. Mas vocês podem escrever aí também, e aí eu mando as respostas por e-mail depois. Gente, a gestão eletrônica de documentos tem de arquivos físicos e arquivos virtuais. Nos arquivos físicos, vocês sabem que tem um prazo de guarda desses documentos. Mas o que nós podemos fazer é digitalizar, organizar e disponibilizar para o pessoal. A mesma coisa os arquivos virtuais. Tá? Ontem, era um monte de caixa que a gente tinha, tudo empilhada de qualquer jeito, chamado de arquivo morto, né? Hoje a coisa já está um pouquinho mais organizada. Mas o futuro, gente, é a gente guardar isso daí tudo em mídia, em PDF ou em CDs e DVDs. Em algumas empresas já existe esse tipo de sistema. Hoje a gente trabalhar com muito papel já não compensa mais. Na gestão financeira, nós vamos ver a gestão da administração do fluxo de caixa, contas a pagar e receber, centro de custos, markup e contabilidade. O fluxo de caixa gerencial, gente, o primeiro passo que nós temos que fazer pode ser numa planilha Excel. Eu tenho uma planilha Excel que só falta falar. E ela gerencia o fluxo de caixa todinho de uma empresa. Primeiro que ela é por dia. E depois que a gente monta aqui um plano de contas, e repare que esse plano de contas tem um número aqui, olha. Por que ele tem esse número? Ele é aquele número que nós vimos lá no organograma da empresa do centro de custo. Ele está vinculado àquele organograma. Para que a empresa, aqui ela já começa a trabalhar padrão. Tá? E aqui nós vamos ter todas as linhas de todas as despesas que nós vamos ter o ano inteiro. Esse formulário aqui, essa aba, nós vamos ter de janeiro a dezembro, uma para cada mês. E fazendo dessa forma, a gente passa a ter, no resumo do ano, todos os valores que nós gastamos mês a mês com cada grupo de conta, cada departamento. E isso nos possibilita uma análise não só horizontal, mas vertical também. E a gente pode aprender onde é que a gente faturou mais, onde é que a gente gastou mais, para onde meu dinheiro foi, que despesa que está me gastando mais, quanto eu estou gastando com salários e encargos, quanto que tal departamento está me consumindo, está gastando, qual é o custo. Todas essas informações a gente passa a ter nesse resumo do ano. E a partir daí você pode fazer inclusive planejamento financeiro para o exercício seguinte. Fica muito mais simples porque você já tem uma base, já tem um indicador. E você pode fazer inclusive um monte de gráfico com isso daqui para te facilitar a leitura da tua empresa, como é que ela está hoje. Além de você poder fazer e analisar o fluxo de caixa, gerenciar ele, com ele nós podemos fazer, por exemplo, levantamento de metro quadrado de custo de produção de máquina. E isso a gente pode fazer tanto para uma máquina como para o parque nosso todinho. Mas se você quiser saber o custo de uma máquina por metro quadrado, está aqui essa tabelinha. A gente calcula o tempo de vida útil da máquina, coloca aqui toda a assistência técnica que nós vamos precisar, troca de cabeça, as lâmpadas, cabeça de impressão, manutenção, a depreciação, que é uma coisa que a maioria dos empresários hoje em dia não coloca, e também a parte de energia elétrica. Aí você consegue chegar no custo de metro quadrado daquele equipamento. Mas aquilo ali é só da máquina. Você precisa também do custo dos colaboradores diretos e indiretos que vão influenciar na elaboração do markup, que é na formação do teu preço de venda. Como é que você vai fazer isso? Você vai colocar aqui todo o teu pessoal, o salário dele, 13º, férias, 1/3, a previsão geral. Aí você tem o custo do funcionário, o custo por hora, o salário por minuto e o setor. Se você consegue montar tudo isso daqui, você consegue dividir por departamento, administrativo, comercial, impressão e produção.
Aí você fica sabendo que o custo de mão de obra por minuto teu, de impressão e produção, fica lá em 6,10 um metro quadrado. Aí você tem as despesas operacionais. De onde você vai tirar isso? Do teu fluxo de caixa. Você fazendo ele adequadamente, você vai ter as despesas administrativas, comerciais, expedição e financeira. Você vai ter o valor mensal, o valor por hora e o valor por minuto. Aí sim você consegue montar o custo total de um produto por metro quadrado. Se você sabe que a tua empresa produz tantos metros por minuto, fica fácil de você achar isso daqui. Você tem o custo da matéria-prima, o custo da produção, aí você tem um subtotal e o rateio das despesas operacionais. Aí você vai chegar aqui embaixo e vai falar, olha, o custo de tal produto foi R$ 163,58. Tá? Gente, isso daqui é uma coisa muito importante na empresa de comunicação visual. É em todas. Mas no ramo de vocês, eu nunca encontrei tanta diferença como eu encontro no ramo de vocês. Eu já cheguei a encontrar, por exemplo, que o cliente, empresa de comunicação visual, vendia um determinado produto por R$80 e o preço de mercado era mais ou menos aquilo. Só que o custo dele era 87. O custo, sem colocar impostos, sem colocar margem de lucro, nada. Custo limpo era 87. Nessa mesma empresa, nós encontramos outros produtos que ele vendia por 60 e o custo era 17. O que acontecia? Ele falou, pô, eu só sei que eu estou tendo lucro, mas eu não sei para onde que está indo. Eu trabalho, e faturo X por mês e só consigo colocar 5 no bolso. Aí a gente conseguiu descobrir que em determinados produtos era preferível ele não vender, porque o custo era muito alto. E como ele não sabia fazer o preço de venda, e a maioria dos empresários não sabe, porque é uma parte mais técnica, né? Ele imagina, pô, foi aquilo que eu passei no começo, pô, como é que eu vou? O cara montou a empresa de comunicação visual, tem lá a primeira máquina, primeiro trabalho sujo, que preço que eu vou vender? Ah, eu vou lá no concorrente, vou ver por quanto que ele vende, vou fazer mais barato que ele e pego o serviço. E a maioria começa assim. A maioria, inclusive, eram colaboradores de empresas de comunicação visual que pegaram um dinheirinho, foi lá, compraram a primeira máquina e começaram a fazer no fundo de quintal, e o negócio começou dessa forma. Mas sem base, sem conhecimento, sem estudo, sem se capacitar. Né? A gente sabe que nesse ramo acontece muito isso. E eu vejo muita gente perdida em termos de valores, porque não fazem o custo adequadamente. Não conhecem o sistema todo. Então, se você fizer dessa forma, eu tenho certeza que aí você vai passar a calcular mais adequadamente e vai vender melhor o seu produto e vai passar a ter lucro, tá? Mas tem que ter essa preocupação. Para quem é assinante da revista GF, se não for, entre em contato com eles, revista Grandes Formatos. Desde acho que novembro, eu estou escrevendo a matéria atual que eu estou escrevendo para eles lá a respeito de custos. Então essas matérias todas aqui estão nesses exemplares novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. A última eu vi hoje, inclusive. Mas tem esse material lá. E o programa 5S também já tem na revista, já saiu antes. É só vocês entrarem em contato lá que vocês têm. Com todos esses dados, gente, para a gente fazer o markup fica muito mais simples. Vocês vão ter aqui o preço base, os impostos, fundo de reserva se vocês quiserem fazer, frete, comissões, margem de desconto. E aí vocês conseguem encontrar um fator de markup e aí, aplicando sobre o valor do custo, vocês conseguem ter o preço de venda e ali o lucro que vocês desejarem em percentual.
Aí vocês vão aplicar esse mesmo sistema para todos os produtos que vocês têm. Se vocês têm 50 produtos, então vocês vão aplicar nos 50 produtos, tá? Porque ele já vai garantir para você a lucratividade que você quer. E aí fica muito mais simples de você trabalhar e não se perder fazendo venda de um produto que você não sabe montar o valor. Agora, só isso daqui resolve o problema? Não. O que acontece? Vai servir para você saber o valor que você tem que vender. Quem manda no valor de venda é o mercado. Não adianta você encontrar um preço de venda aqui de 120 para a tua empresa e o mercado só pagar 100 ou pagar 90. Aí você vai ver qual é o problema na tua empresa ou o que você pode reduzir de custo para que o seu preço atinja o preço de mercado e você possa trabalhar no mercado, tá? Ele vai servir pelo menos para isso. Ou você vai encontrar um preço de 60 com 20% de lucro e sabe que o mercado paga 90, pô, ótimo. Eu posso vender a 80, que é mais barato que o mercado, e ter muito mais lucro então. Então aí você tem várias opções para poder, com esse sistema, você poder trabalhar e otimizar as suas vendas, melhorando a sua lucratividade também. Com tudo isso, gente, nós conseguimos fazer uma gestão estratégica. Porque nós vamos ter balanço, lucro líquido, com os indicadores nós conseguimos fazer um planejamento, tanto financeiro quanto estratégico. Em termos de planejamento, gestão estratégica, tem um exemplo bom aqui para vocês. Ó. Nós temos uma pessoa do comercial, um outro que é administrativo e financeiro, e um outro que é de produção. Não estou dizendo que é para vocês fazerem igual, é só um exemplo, tá? Isso é um trabalho em equipe. So I'm finished. So I'll take care of that. Gente, o balanço patrimonial é muito simples de fazer. Você precisa pegar essas contas aqui, depois que vocês quiserem, tiver dúvida, anota no papel aí, pede o balanço para mim, que eu mando para o e-mail de vocês, tá? Que não vai dar tempo da gente passar bem tudo. Mas aí eu mando para o e-mail de vocês e vai ficar bem facinho de entender. É só a gente pegar o valor dessas contas aqui e colocar o que é bem de direito e colocar o que é obrigação. A partir daí a gente consegue montar um balanço como esse daqui. E aí a gente passa a saber mensalmente qual é o nosso lucro líquido. Alguém sabe o lucro líquido mensal aqui? Sabe? Pode levantar a mão. Sabe? Parabéns. Você vê que você é o único da turma inteira que tem um controle, né? Porque isso daqui nem um contador faz. Normalmente para as pequenas e médias empresas nem um contador faz. Isso daqui, gente, é muito fácil de fazer. Em meia hora se faz um balanço patrimonial, tá? É só ter os dados e as contas certinho que dá para fazer. E com o balanço patrimonial montado daquela forma, nós conseguimos montar aqui a análise econômica e financeira da tua empresa. Saber como é que está a lucratividade, a capacidade de pagamento para terceiros, a solvência, a liquidez geral, liquidez seca. Tudo isso é possível através desse balanço patrimonial. E junto com o balanço patrimonial é possível também fazer a DRE, que é demonstrativo de resultado do exercício, com uma diferença. Lá no fluxo de caixa, a gente faz pelo acontecimento, e aqui é pela competência, tá? Então muda um pouquinho. E não importa o tamanho do seu concorrente, e sim a sua capacidade de liderar uma excelente equipe.
smarter to travel in groups. A qualidade, os colaboradores mais motivados, capacitados, com um planejamento adequado e as estratégias feitas por uma governança colaborativa, onde todos participam, tá? Vamos ao sorteio? Todo mundo já preencheu? Quem não preencheu, eu vou dar um tempinho com essa música, vou pegando aqui, preenchido. Pode ir passando para mim, por favor. Você fez? Tá aqui. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Obrigado. Bom, gente, isso aqui é o curso completo, é tudo isso daqui que eu passei para vocês nessa palestra. E ganha também 28 horas de consultoria. Aquele que ganhou aqui, que vai ganhar, eu vou entrar em contato na segunda-feira. A gente vai conferir aqui todos os dados depois para ver se está tudo certinho, porque na segunda-feira eu vou mandar um DVD para a pessoa que ganhou. E assim que a pessoa receber o DVD, olha o DVD todo, porque vai estar todo esse material lá, tá? E aí já entra em contato comigo para agendar horário, para a gente já fazer a primeira hora de consultoria, tá? É aula e é consultoria específica para sua empresa, tá? E pode participar até 5 pessoas dessa consultoria, ou seja, pode participar você, teu sócio e mais 3 encarregados da sua empresa, tá? Porque eu vou explicar todo o processo, como se faz, como se monta, com uma vantagem. Vai um material junto, que é o mesmo que vai no curso, que eu levei mais de 300 horas de consultoria para fazer, mapeamento de processos, por exemplo, já vai 100 mapeamentos de processo pronto. Formulários de RH tem, acho que uns 80. Tem o balanço, tem contabilidade, tem o gerenciamento, tem o fluxo de caixa pronto, vem um monte de coisa já pronta, tá? Então é questão da gente combinar essas 28 horas que vão ser via Skype, tá? Em horários agendados. Quem escolhe aqui para mim? Mariana? Escolhe uma, por favor. Não tem nem como embaralhar isso aqui, é tudo aqui. Deixa eu virar aqui para você não ver o nome. Tem? Daí. Pode escolher o teu. Deixa eu embaralhar de novo aqui. Terça-feira foi assim, né? O último que entregou foi que ganhou. Gente, independente de qualquer coisa, olha, para quem não ganhou, só para quem está participando da feira, e eu estou com o documento aqui, tá? Esse mesmo curso lá no site é vendido por um valor X, tá? E aqui na feira a gente está passando esse curso por esse valor X menos 30%, tá? Então quem tiver interesse, falar comigo depois. Ou vocês têm meu cartão, né? Marise Giane S. Ferrer. Tá só ganhando, tá? Daqui a pouquinho a gente conversa, tá bom? Até mais.
Gente, assista esse filme que eu acho ele bem interessante para vocês, aí a gente já finaliza. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल I hate this country. तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो, उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले। चलो। Deus abençoe. Obrigado.